Bom, eu sou Renata Bolfo Peres, nasci em São Paulo e vim para São Carlos para fazer arquitetura. Então, eu cheguei aqui em 1995, fiz a graduação em arquitetura e urbanismo, e desde a época da graduação, a partir do incentivo de alguns professores e também de projetos de extensão que a gente já fazia na universidade, eu sempre me interessei por esses processos ambientais urbanos, entender um pouco como as cidades foram sendo construídas e como a dimensão ambiental foi sendo trabalhada no planejamento. Depois eu fiz mestrado na área de tecnologia, e aí essa questão da sustentabilidade ela já começou a aparecer a partir dos materiais construtivos. E em 2009 abriu o doutorado no programa de engenharia urbana na Universidade Federal de São Carlos, e a temática era sustentabilidade. Então, eu interrompi um pouquinho, porque nesse período nós fundamos a Teia Casa de Criação, que também foi uma associação, é uma associação que trabalha bastante com essas questões da cidade, nos vários aspectos urbanísticos, culturais, sociais. E tive filho e também aí eu resolvi voltar para a academia em 2009 nessa temática da sustentabilidade. E aí, a partir disso, no doutorado, não tinha mais como escapar, porque aí toda essa questão de entender como as cidades eram produzidas, as políticas públicas, os processos que a gente conseguia enfrentar em relação a isso, eu me encantei muito por essa área no doutorado. E aí, em 2009 também, foi criado o curso de Gestão e Análise Ambiental na UFSCar, nessa leva do Reúne. E aí, uma das disciplinas era justamente Planejamento Ambiental Urbano. Então, eu prestei um concurso como professora substituta. Em 2011 entrei, e em 2013 entrei como professora efetiva do curso de Gestão e Análise Ambiental. Então, hoje eu sou professora de duas disciplinas de graduação, Planejamento Ambiental Urbano e Planejamento Ambiental Rural. E também na mesma época abriu-se o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Então, é nessa área que eu atuo, na interface entre o planejamento urbano e as dimensões ambientais e da natureza. Atualmente, a gente criou o grupo laboratório Lugar e Natureza. Então, a gente visa justamente trabalhar com duas interfaces principais, dois eixos principais. Um é o eixo dos instrumentos de planejamento, das políticas públicas e dos processos de urbanização e meio ambiente. Entender primeiro esses processos, como esses processos eles se dão na cidade, para a gente propor melhorias e soluções. A gente sabe que os processos de produzir cidades no Brasil, eles foram não consideraram os elementos da natureza, e a gente vem tentando um pouco propor como a gente pode avançar nesse sentido. E o outro eixo mais específico, porque eu sou arquiteta urbanista, mas professora na gestão e análise ambiental, uma demanda muito grande é a gente atuar nos espaços públicos, nas áreas verdes, nos parques da cidade. Então, o outro eixo de atuação tem bastante a ver com esse eixo de qualificar os espaços livres, os espaços verdes da cidade, com infraestruturas verdes, com soluções baseadas na natureza. Então, são esses dois eixos que eles são complementares e são essas minhas duas linhas de pesquisa. Uma mais ligada aos instrumentos de planejamento, políticas públicas e como a gente pode usar esses instrumentos de modo a aproximar as comunidades, fazer com que esses instrumentos sejam mais compreendidos pela população, principalmente por uma população que é bastante afetada pelos impactos ambientais, e um eixo mais propositivo de como as áreas verdes elas podem ser melhor qualificadas e mais utilizadas e mais percebidas e valorizadas pelas pessoas. Então, são essas duas linhas, e aí eu tento fazer cada vez mais. É muito difícil a gente separar o que é pesquisa, o que é ensino, o que é extensão. Então, uma atividade de ensino alimenta um projeto de extensão, uma atividade de pesquisa também está relacionada com projetos de extensão, de uma maneira muito natural que a gente faz. O Cidade que Educa, ele surge justamente por uma demanda comunitária
de um grupo de moradores de um bairro que apresentava algumas questões relacionadas à melhoria do bairro e à melhoria dos espaços públicos e dos espaços verdes. Então, esse grupo, ele nos procurou justamente pelas pesquisas que a gente já desenvolvia na UFSCar, e também um apoio de uma vereadora da cidade, da vereadora Raquel, que também por coincidência, moradora dessa região e queria também dedicar um recurso para a melhoria para avançar nessa iniciativa comunitária. Então, esse bairro é o bairro Vila São José. A gente entrou em contato com essa comunidade, com esse grupo de moradores, e até hoje a Tânia Salvini, ela representa esse grupo e ela é do projeto. A gente fez todo um reconhecimento da área, uma leitura do território, identificou os moradores, e aí foi aí que a gente começou a perceber que a comunidade escolar, ela poderia ser um espaço bastante potente catalisador das nossas ações. Então, a gente começou a perceber que em várias, não só na Vila São José, mas em vários lugares em São Carlos, que tinha essa relação da escola, do espaço público, e isso como uma presença marcante no bairro, essa relação entre escola, espaço público e comunidade poderia ser mais potencializada, poderia ser mais investida no ponto de vista tanto da melhoria física do espaço, quanto dos aspectos de fortalecimento comunitário. Então, foi aí que o Cidade que Educa nasceu. A gente criou o projeto para solicitar o recurso de uma emenda parlamentar da vereadora Raquel, e foi aí que tudo começou meio natural. A gente pensou, foi conversar nas escolas, as escolas apresentaram as suas demandas e a gente começou a qualificar os espaços públicos, em primeiro lugar, no entorno das escolas. Aí teve um reflexo muito positivo de uma ação que a gente fez na Vila São José, e aí o projeto Cidade que Educa começou a ser um pouco mais conhecido, outras escolas começaram a nos procurar, e a gente faz hoje, né, essa tentativa de identificar as demandas, verificar as oportunidades, né? Porque nós, como universidade, nós temos limitações de financiamento, e aí a gente começou a ver o que poderia ser possível dentro do grupo, com a capacidade que a gente tinha de ir implementando as atividades aos poucos, né? A gente sabe que ações comunitárias e sociais, elas não se transformam de um dia para o outro. E a gente sabe que não é somente fazer uma melhoria numa praça ou melhoria no espaço público, que o projeto ele tem uma certa continuação pela comunidade. Então, a gente tem bastante cuidado com isso, de não ampliar demais e, ao mesmo tempo, não deixar para trás as primeiras escolas e as primeiras comunidades que a gente se envolveu. Então, o tempo todo a gente fica tentando buscar esse equilíbrio, né? Nós somos um grupo bastante multidisciplinar, ainda que sejamos 3 arquitetas, eu, Amanda Ruggiero, Carolina Kemi, nós temos linhas de pesquisas e atuações bastante complementares. Então, a Amanda, um pouco mais do ponto de vista da cultura na cidade, da arte na cidade, toda essa relação entre arte, cultura e cidade. A Kemi, ela tem um pouco essa preocupação também da construção coletiva, e eu trago essa visão de incorporar os elementos da natureza no planejamento. Então, eu acho que é muito rico isso, porque são 3 linhas muito complementares, né? Então, assim, as nossas ações, como nós somos arquitetos, a gente procura transformar o espaço do ponto de vista físico, mas elas também estão relacionadas com melhoria de políticas públicas, com melhorias, com engajamento social. Então, uma das linhas que a gente está vislumbrando, e até eu acho que o apoio do IEA é uma riqueza muito grande para isso, é a gente construir um caminho que vai delimitar e que vai atingir uma política pública efetiva. O que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente sabe que esse processo de
de não considerar a natureza no planejamento, ele é histórico no Brasil, né? O tempo todo a gente tem leis, a gente tem estratégias de planejamento que desconsideravam os elementos naturais, só que isso vem ao longo do tempo sendo questionado, sendo cada vez mais repensado e assim por diante. E a gente vê cada vez mais, né, que a escola ela sente também em relação a isso, né? A gente tem a problemática ambiental, ela é percebida na cidade o tempo todo. A gente tem historicamente já perda de vegetação, uma cidade mais quente, a gente tem problemas de inundações, só que cada vez mais esses problemas eles vêm sendo acentuados pelos eventos extremos, pelas mudanças climáticas. Então, a pauta climática, ela entrou no Cidade que Educa, ela entra no Cidade que Educa, quando a gente começa a perceber que as escolas aqui em São Carlos, elas também estão sentindo bastante em relação a essa questão. O que a gente já teve? A gente já teve em momentos de chuvas bastante pontuais e de grande volume, escolas que foram muito prejudicadas em relação a isso. A gente teve as escolas que sofreram muito por inundações, a gente teve escolas que tiveram as suas coberturas retiradas por conta de temporais. A gente sabe que está tendo cada vez mais uma reclamação dos professores e dos alunos que os espaços internos, que as salas de aulas, elas estão cada vez mais quentes por conta do calor, das ondas de calor e das queimadas. Então, a gente tem 4 elementos bastante significativos numa cidade como São Carlos, que são as inundações, que são os temporais, que são as ondas de calor e as queimadas, e como isso afeta diretamente as escolas. Então, a gente começou a estudar cada vez mais, a gente tem vários estudos que mostram que a partir de 2023, a partir de 2024, os ambientes escolares eles foram bastante afetados por conta dos eventos extremos e das mudanças climáticas, e não somente foram afetados do ponto de vista físico, mas também da capacidade que as crianças tinham de enfrentar esses problemas, toda a questão de saúde mental e de desenvolvimento pedagógico também, né? A gente teve uma realidade no Brasil que várias escolas tiveram suas atividades interrompidas durante alguns períodos do ano por conta desses eventos. Então, o que a gente começou a identificar em São Carlos? Que essas situações começaram a ser cada vez mais recorrentes. E aí a gente se organizou para isso. Existe uma iniciativa em nível federal que se chama, que é organizada pela Bancada do Clima e que propõe que as escolas elas façam planos de adaptação climática. Então, a gente se organizou para isso. A gente começou a perceber e identificar nas escolas que a gente já é parceira, então na Vila São José, no Cidade Araci, no Miguel Abdernur, em várias escolas que a gente já tem essa parceria, essas escolas já apresentavam determinadas situações de risco e de vulnerabilidade, não só do ponto de vista físico, mas no ponto de vista da segurança das crianças e dos processos pedagógicos. Então, a gente vem, como próximos passos, organizando um movimento junto com a prefeitura, junto com o Cidade que Educa, com várias secretarias envolvidas, e aí o Instituto de Estudos Avançados é um parceiro muito estratégico para a gente alavancar uma política pública de adaptação climática no município, para a gente justamente estabelecer uma política pública efetiva, de longo prazo, e que a gente consiga apresentar medidas preventivas, muito mais preventivas do que de mitigação. Eu não sei se eu bati aqui. Não, fica tranquilo aí. Eu não sei se eu posso falar do edital FAPESP, a gente mandou esse projeto por um edital FAPESP, né? É um processo, né? É um início, mas independente do edital FAPESP, essa é uma frente que a gente está construindo muito ligada a isso, né? Voltada para isso. Esses 4 eixos, eles foram construídos a partir das 4 coordenadoras do projeto, que têm, de uma certa forma, uma maior liderança nessas áreas, então arte, questões climáticas e ambientais, questões de saúde e comunitária. E aí a gente procurou organizar esses eixos de modo que eles fossem trabalhados de forma conjunta, né? Então a gente tem
do ponto de vista da cultura, olhar para as escolas e para as comunidades do entorno, né, e valorizar as tradições, valorizar aspectos de memória, valorizar o que já é feito nessas comunidades, né? Então, muito mais do que a gente trabalhar com atividades atividades que já acontecem naturalmente no bairro e na escola. Do ponto de vista da saúde, o que a gente percebe é que existem, em algumas situações, na escola e no entorno, que as pessoas caminham, que as pessoas passeiam com seus cachorros, que as pessoas andam de bicicleta. São situações ainda muito pontuais. Então, o que o Cidade que Educa ele tenta fazer? Potencializar essas ações, tentar buscar uma estrutura melhor para que essas atividades aconteçam. Do ponto de vista climático e ambiental, são essas ações que buscam permitir com que os espaços escolares sejam mais agradáveis e também os espaços públicos do seu entorno, né? A gente trabalha muito nessa perspectiva das políticas públicas que atendam e que visem o cumprimento das funções sociais da cidade, do direito à cidade. E o que é essa visão da gente buscar o cumprimento das funções sociais e do direito à cidade? Não é apenas você reivindicar melhoria dos serviços, é também você compreender a cidade e os espaços públicos na sua dimensão política. De que forma, como as comunidades compreendem as políticas públicas, os instrumentos necessários, como as comunidades conseguem acessar recursos, qual o caminho para você reivindicar os seus direitos. Então, e aí que é o quarto eixo do projeto, que é esse eixo de engajamento, esse eixo da cidadania, esse eixo do fortalecimento comunitário, né? Então, de uma certa forma, os 4 eixos, eles tentam ser trabalhados de uma maneira mais integrada. E aí, conforme a demanda da escola, a gente vê, de fato, qual é a prioridade. Então, na Vila São José, ali a prioridade que chegou até nós era por essa questão do lazer e da saúde. E aí a gente foi trabalhando com as demais ao longo do tempo. Na região sul da cidade, existem algumas prioridades que estão muito ligadas a essa questão mais dos eventos extremos, as questões climáticas, mas também de atender determinados públicos, determinadas crianças, né, grupo de crianças que demandam uma necessidade mais especial, então um grupo de pessoas, de crianças com deficiência, essa preocupação da gente implementar dentro da escola espaços de descompressão, jardins sensoriais. Então, essas demandas mais específicas, elas também apareceram em outras escolas. As atividades que a gente vem desenvolvendo na escola Ulisses Piccolo, no bairro Miguel Abdanur, ela veio também da demanda da comunidade escolar. Então, a diretora nos procurou, juntamente com alguns coordenadores e professores, e que queriam potencializar as atividades na escola que já aconteciam. A escola é uma escola grande, tem um espaço físico muito grande, mas ainda é um espaço que ele pode ser melhorado do ponto de vista de melhores coberturas, de espaços de convívios internos, de proporcionar um maior espaço, de proporcionar espaços mais permeáveis e verdes também, sombreamentos, uma qualificação do espaço. Esse grupo, essa comunidade escolar nos procurou. E aí a gente começou também a se aproximar com a vereadora Larissa. A vereadora Larissa também destinou recursos de emendas parlamentares para 4 escolas em São Carlos. 2 dessas escolas, o Cidade que Educa já está trabalhando. E aí o principal foco é justamente esse: qualificar os espaços comuns, em primeiro lugar, qualificar os espaços comuns das escolas, como pode ser melhorado o convívio das crianças, a segurança das crianças, o conforto das crianças, e não somente das crianças, mas dos professores e das famílias também. Tem um público específico, que é uma demanda específica de crianças com necessidades especiais, então os jardins sensoriais, eles vão ser pensados justamente para esse público se sentir um pouco mais acolhido na escola. Já existem salas onde as atividades são mais direcionadas para esse grupo.
e aí a gente pensar espaços externos onde essas crianças consigam se sentir um pouco mais acolhidas e de maior conforto. E aí, além disso, também a relação da escola com o entorno, com o espaço público. A gente fez um evento no sábado, dia 9 de maio, que tinha dois propósitos. O primeiro era fazer com que o Cidade que Educa fosse um pouco mais conhecido em toda a sua comunidade escolar. Não somente no grupo dos diretores e dos coordenadores, mas das famílias, das crianças. Fazer com que o Cidade que Educa fosse mais o grupo que atua ali naquela escola e que frequenta, que vivencia a escola. E aí, a gente desenvolve uma sequência de atividades para fazer com que as crianças, as expressões artísticas dessas crianças, comecem a fazer parte do processo de projeto e de planejamento, né? Então, assim, existe uma preocupação muito grande que elas sejam um pouco protagonistas também daquilo que vai ser proposto lá. E aí a gente desenvolveu várias atividades de escuta. Então, os nossos alunos, eles vão na escola, eles ouvem os alunos, eles ouvem os professores, eles ouvem a direção, eles ouvem as famílias das mais diversas formas. A gente experimenta várias metodologias. E aí, a partir dessa escuta, eles buscam agrupar o que é mais percebido na escola como aspectos negativos e o que é mais demandado na escola enquanto proposta, enquanto desejos, enquanto aquilo que os alunos e a comunidade escolar sonham em transformar naquele lugar. Aí, a partir disso, a gente está organizando algumas transformações já de início, um mural que vai ser feito na escola, já o projeto do jardim sensorial, coberturas, porque a gente nessa escola tem um pátio muito grande. Algumas árvores já estão plantadas, mas elas ainda, né, para elas virarem um espaço sombreado, talvez mais uns 5 anos. Então, enquanto esse espaço de maior conforto não ocorre, a gente pode fazer alguns projetos de coberturas mais leves, de um espaço que evite um pouco mais esse calor intenso. Então, essas atividades, o outro objetivo desse sábado foi a gente falar um pouco dessas atividades e compartilhar com eles algumas ideias. Nossa, foi uma experiência de muita riqueza, porque aí eles fizeram vários desenhos, eles falaram um pouco dos espaços prioritários que eles gostam de ficar, perguntaram um pouco o que esse projeto vai fazer lá na escola. Existe uma expectativa muito grande, né, de melhoria, e foi uma troca e uma experiência muito rica. A gente fez atividades para a gente preparar um mural que vai ser feito lá. Então, foram feitos vários desenhos pelas crianças, desenhos coletivos. E aí, juntamente com esses desenhos, a gente levou algumas palavras que poderiam ser construídas por elas das mais diversas formas. Então, a gente percebeu muito uma necessidade deles de aumento de atividades que incentivem o brincar, o cuidado tanto com a escola quanto com elementos da própria natureza. Então, expressões como brincar, cuidar, foram bastante evidenciadas nos desenhos, né? Então, a gente também vê essa preocupação por conta das crianças. E aí, uma outra atividade também que foi desenvolvida, que foi muito legal, que já é de um grupo que atua na região e tem essa perspectiva mais de falar um pouco sobre o bairro, de falar um pouco sobre a comunidade, de um ponto de vista crítico e propositivo também, que é a Batalha de Rima. Dois músicos conduziram a batalha de rima e foi uma experiência muito legal, porque as crianças participaram ativamente, e aí ali é um momento que elas se soltam, que elas falam de desejos, que elas falam de ideias e que elas também criticam, né? Então, foi uma experiência muito rica, essas duas atividades. E claro, né, o Cidade que Educa, naquele momento, ele foi muito acolhido pela comunidade escolar. E aí a gente se sente, né, quando a gente tem um propósito de vida e quando a gente vê que a gente consegue contribuir um pouco com essa desigualdade que há, né, no planejamento, no investimento das políticas públicas em regiões da cidade. Então, que a gente consiga olhar para esses lugares e contribuir um pouco
com a melhoria deles. O Cidade que Educa, ele é um coletivo. Nós temos um grupo mais consolidado, que são os professores, que são alguns alunos da pós-graduação, mas ele tem um pouco essa volatilidade dos alunos da graduação que entram, que saem. Ele é um grupo que os alunos querem muito participar, principalmente os alunos da arquitetura e os alunos da gestão ambiental, justamente porque ele tem essa linha de atuação prática, de atuação nos territórios, de atuação nas comunidades. Então, a gente é um grupo de extensão muito procurado pelos alunos. Algumas necessidades de avanço que eu acho que a gente já está conseguindo, mas que podem avançar um pouco mais, é o apoio da prefeitura, um apoio mais consolidado da prefeitura, do poder público, que olhe para o Cidade que Educa e que encaixe em políticas e programas mais duradouros, que o projeto que não seja apenas visto como um projeto de extensão que tem uma curta duração, mas que tenha vida longa. E eu acho que um apoio muito importante, e aí o convite do Instituto de Estudos Avançados, é que a gente avance também do ponto de vista dos fundamentos, dos conceitos, das pesquisas, né? Nós não temos um conhecimento pronto. E aí, a partir do momento que a gente abre o grupo justamente para fazer com que a comunidade escolar troque e a gente aprenda muito com os conhecimentos que são gerados lá, que a gente aprenda muito com os territórios, que esse conhecimento que esse conhecimento de base, que esse conhecimento popular se aproxime do conhecimento científico, a gente pode ir conhecendo, se aprofundando diversos fundamentos teóricos, diversas metodologias científicas. E aí, o espaço do Instituto de Estudos Avançados ele é muito propício para isso, porque ele integra o conhecimento do ponto de vista interdisciplinar, ele incentiva justamente que os conhecimentos sejam compartilhados, tanto das mais diversas áreas dentro da universidade, quanto os conhecimentos científicos e os conhecimentos populares, os conhecimentos, né, os diversos saberes.